Oi, gente, bom dia. Tudo bom? Bom dia não, meu filho, porque tem um povo do online que tá vendo isso de madrugada, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, 4, né? Vai fazer o quê? Né? Então não é bom dia, pode ser boa tarde, boa noite. Então oi, gente, tudo bom? É, melhor assim, né? Tudo bem com vocês? Vamos lá? Essa semana foi pancada, hein? Vocês me viram 2 vezes. Fazer o quê, né? Quando assim é disciplina importante, é desse jeito. Cadê direito eleitoral? Direito eleitoral não é importante para o TRE. Importante é direito administrativo. Tá bom, professora, venda seu peixe. Tem que vender, né? Vamos lá? Hoje a gente vai estudar um assunto novo, né? Que é a administração pública. A administração pública, que é um assunto muito rico em detalhes. Nós vamos copiar muito. Tem muitos detalhes o assunto administração pública. É aqui que nós vamos estudar as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e as empresas públicas. É aqui que nós estudamos as empresas do governo. E por falar em empresa do governo, no último dia 1º de julho, Temer achou pouco. Acho que esses meninos têm pouca coisa para estudar. Já sei que eu vou fazer. Uma nova lei para eles se divertirem. E dia 1º de julho ganhamos uma nova lei, a Lei das Estatais. A Lei 13.303 de 2003. Ó. Lei 13.303 de 2016. Agora, dia 1º de julho. Uma novidade que vai cair na sua prova do TRE, porque a gente esperava por essa lei há muito tempo, mas podia ter demorado um bocadinho mais, né? A gente já ser servidor público, aí podia a lei ter sido editada. Mas a lei saiu antes da prova de vocês, e lá vem essa lei no edital, hein? Uma lei super importante para as estatais. Então, na aula de hoje, nós vamos ter novidades. Então, vamos lá, ó. Antes da gente montar o nosso caderno sobre a administração pública, vamos entender o que é a administração pública. O poder público, ele é estruturado. Ele tem pessoas e tem órgãos desempenhando atividades. Então, o poder público, para prestar um serviço de educação, saúde, pesquisa, esse poder público ele é formado por entes, por pessoas e por órgãos desempenhando atividades. São as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e as empresas públicas. Essas pessoas desenvolvem atividades que são próprias ou de interesse do Estado. Atividades que são próprias do Estado ou de interesse do Estado. Mas o poder público também tem empresas que exploram a atividade econômica. O poder público também tem empresas que desempenham atividades privadas. São as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, o poder público é estruturado em órgãos, é estruturado em entidades, é estruturado em pessoas. Essa brincadeira começou lá atrás, por meio do Decreto-Lei 200 de 67. Essa brincadeira é muito antiga e começou por meio do Decreto-Lei 200 de 67. Foi esse Decreto-Lei que trouxe a estrutura do governo. Então, nós vamos montar o nosso caderno com muitos detalhes, prestem bastante atenção, anotem o que eu escrevi. Chegou em casa, vá revisar, hein? Você do online que já está em casa, aproveita, pega um livro, faz a leitura. Vou precisar da Constituição, trouxe ela aqui para a gente fazer a leitura dela. A Constituição é super importante porque ela vai cair na sua prova. O texto do artigo 37, inciso 19, é muito cobrado nas provas de concurso. Então, fiquem atentos porque uma questão, no mínimo, vai estar na sua prova a respeito da administração pública. Então, vamos aqui para a nossa lousa. Nós temos a estrutura da administração pública da seguinte forma. Ó, aqui eu terei a chamada administração pública direta. Administração pública direta. Também chamada centralizada. Administração pública direta, também chamada centralizada. Ela é formada por quem? União,
Estado, município, Distrito Federal. União, Estado, município e Distrito Federal. A chamada administração pública direta ou centralizada. A União, o Estado, o município e o Distrito Federal são pessoas políticas. União, Estado, município e Distrito Federal são pessoas políticas. Portanto, têm competência para legislar. União, Estado, município e DF são pessoas políticas e, portanto, têm competência para legislar. Editam suas próprias leis. Pessoas políticas têm competência para legislar, editam as suas próprias leis. Muito bem. O que acontece? A União, o Estado, o município e o DF, que formam a chamada administração pública direta, centralizada ou central, centralizam aqui atividades e serviços. Mas o bacana, gente, não é centralizar. Veja, eu sou a União, o Estado, o município e o Distrito Federal. Eu estou centralizando atividades e serviços. Mas o bacana não é centralizar. O bacana é descentralizar. O ideal é descentralizar. Por quê? Porque quando eu centralizo atividades, eu acabo desempenhando muitas atividades e não sou especialista em nada. E o bacana é ser especialista. Ora, se eu tenho um problema de pele, eu não vou procurar um clínico geral. Eu vou procurar um dermato, porque é especialista em pele. Na administração pública, do mesmo jeito, eu quero pessoas especialistas, especializadas, cada uma desempenhando uma atividade específica. Ah, lá no meu Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte deve ter pensado, caramba, preciso ter educação de nível superior aqui para o Rio Grande do Norte. Não tenho. União, olha, aqui no Rio Grande do Norte os meninos precisam de uma educação de nível superior. O que é que a gente faz? Aí a União disse, vai aí uma autarquia. A UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para os alunos estudarem direito, medicina, odontologia, biologia. Ou seja, eu mandei para o estado do Rio Grande do Norte uma pessoa desenvolvendo atividades específicas, educação de nível superior, fomento à pesquisa, saúde. Uma universidade faz isso. Ora, eu tenho, então, pessoas especialistas, especializadas, porque o bacana, gente, repito, não é a pessoa centralizar atividades, é descentralizar. Porque se eu fizer tudo, acabo não fazendo nada. Mas se eu tiver atividades específicas sendo desempenhadas, eu vou melhor desempenhar e prestar esse serviço. Veio a ideia da descentralização. Como a União, o Estado, o município e o Distrito Federal são pessoas políticas, têm competência para legislar, por meio de lei, criaram novas pessoas. Por meio de lei, criaram novas pessoas, surgindo a segunda pirâmide. A administração pública indireta. Então, por meio de uma lei, nós vamos criar a segunda pirâmide. Aí lá vem a chamada administração pública indireta. Porque se essa é a administração pública direta, essa administração pública indireta. Se aquela lá é centralizada, essa é descentralizada. Descentralizada. Formada por quem? Autarquia, fundação, sociedade de economia
mista, empresa pública. Tenho aqui autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Olha aí a estrutura, como funciona. Tenho a chamada administração pública direta ou centralizada. Desse lado, a administração pública indireta, descentralizada. A administração pública indireta surge por meio de quê? Ato, decreto ou contrato? Lei. A prova diz que é ato, que é decreto, que é contrato. Está errado. A administração pública indireta surge por lei. Lei. Não é ato, não é decreto, não é contrato, é lei. Essa brincadeira começou lá atrás. Decreto-lei 200 de 67. Decreto-lei 200 de 67. Quero que façam a leitura dele. Como temos tempo, não temos edital aberto, então é interessante que agora a gente faça um estudo bacana. Quando o edital sair, foi o que eu disse na aula passada, a gente vai revisar. A hora de aprender é essa. Então, a leitura do Decreto-Lei 200 é importante, porque questões são retiradas dele. Ah, professora, mas eu aprendi em Direito Constitucional que não existe mais decretos-leis. É verdade. Mas aqueles que foram recepcionados pela Constituição de 88, eles continuam em vigor. É o caso do Decreto-Lei 200 de 67. Ele foi recepcionado pela Constituição de 88 e continua em vigor. Decreto-Lei 200 de 67 foi recepcionado pela Constituição no seu artigo 37, inciso 19. Artigo 37, inciso 19. O artigo 37, inciso 19 da Constituição trouxe para a gente a estrutura da administração pública. Artigo 37, inciso 19 da Constituição trouxe para a gente a estrutura da administração pública. Vamos a ele. Diz o seguinte: somente por meio de lei específica será criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo a uma lei complementar, neste último caso, definir a área de sua atuação. Então, o 3719 diz que somente por meio de lei específica será criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a uma lei complementar, neste último caso, definir a área de sua atuação. É o texto do 37, inciso 19, que diz que somente por meio de lei específica, somente por meio de lei específica será criada a autarquia. A lei aqui é uma lei específica. Lei específica. O que é essa lei específica, professora? É uma lei para cada uma das pessoas da administração pública indireta. Lei específica é uma lei para cada uma das pessoas da administração pública indireta. É uma lei para a autarquia, é uma lei para a fundação, é uma lei para a sociedade de economia mista, é uma lei para a empresa pública. O artigo 37, inciso 19, diz que somente por meio de lei específica. Então, pensem o seguinte: a União quer uma autarquia. Essa autarquia será criada por lei
É qualquer lei? Não, é uma lei específica. Lei específica quer dizer que é uma lei apenas direcionada à autarquia. Vou dar um exemplo. INSS e IBAMA são autarquias. INSS e IBAMA são autarquias. A União, por meio de uma lei, criou o INSS, criou o IBAMA. Qualquer lei? Não. Lei específica. Isso quer dizer o quê? Que essa lei que criou o INSS, que essa lei que criou o IBAMA, só vai falar do INSS, só vai falar do IBAMA. Não pode dispor acerca de outro assunto. Peraí, a lei que cria uma autarquia não pode dar aumento para servidor? Não. A lei que cria uma autarquia não pode instituir um feriado? Também não. Só pode falar da autarquia, porque é uma lei específica. Não pode dispor acerca de outro assunto. Professora, essa lei específica é uma lei ordinária ou uma lei complementar? Ordinária. É uma lei ordinária. Essa lei específica é uma lei ordinária. Por que é uma lei ordinária? Porque quando a Constituição quer uma lei complementar, ela fala. Quando a Constituição quer uma lei complementar, ela fala. E ela não disse lei complementar. Vamos voltar para o texto constitucional. Olha o que a Constituição disse aqui, ó. Lá no 37, inciso 19. Somente por meio de lei específica, apagar esse negócio aqui, porque ficou muito ruim esse sombreado. Somente por meio de lei específica, será criada a autarquia. Olha aí, tá vendo? Falou nada de lei complementar. Então, é uma lei ordinária. Somente por meio de lei específica será criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Acabou. Acabou. Vírgula, cabendo a uma lei complementar. E está falando de lei complementar. Já é outro assunto. Cabendo a uma lei complementar, neste último caso, definir a área de sua atuação. Essa lei complementar está falando da fundação. E vai definir a área em que a fundação está atuando. Mas para que as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas surjam, elas vão precisar de uma lei, é uma lei ordinária, é uma lei específica. Então, vamos lá. Pensar o seguinte. Eu tenho aqui a União. A União que, por meio de uma lei ordinária, específica, criou a sua autarquia. Da mesma forma, o Estado de São Paulo, o município de São Paulo, da mesma forma, o Distrito Federal. Todas essas pessoas aqui têm a sua própria administração pública indireta. A União tem a sua administração pública indireta, o Estado tem, o município tem, o DF tem. Estou dizendo isso porque já teve um concurso para promotor de justiça, em que a banca CESP disse: não existe sociedade de economia mista municipal. A banca CESP disse: não existe sociedade de economia mista municipal. Errado. Nós temos autarquias em âmbito federal, estadual, municipal, distrital, a fundação do mesmo jeito, sociedade de economia mista e a empresa pública. Se o município de São Paulo quiser uma empresa pública, por meio de lei, ele autoriza a sua empresa pública. Município de São Paulo quer uma fundação, quer uma sociedade de economia mista, por meio de lei vai fazer essas pessoas. Então, existe sim a autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública em âmbito federal, estadual, municipal e distrital. Nós estamos diante de quê, professora? O que é isso? É uma descentralização. A administração pública está descentralizando. Estamos diante de uma descentralização. Descentralização. Estamos descentralizando atividades. É uma descentralização. Estamos descentralizando atividades. Eu disse a vocês que a União, o Estado, o município e o Distrito Federal são pessoas políticas, têm competência para legislar. E por que são pessoas políticas? Por que têm competência para legislar? Por meio de lei, terão a sua própria administração indireta.
Autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública são pessoas meramente administrativas. Não são pessoas políticas. São pessoas meramente administrativas. Por quê? Porque elas apenas administram, gente. Elas não legislam. Essas pessoas aqui não têm competência para legislar. Elas apenas administram, não têm competência para legislar. Ok? Muito bem. Então, nós estamos diante, como eu disse, de uma descentralização. Olha só. Se na prova perguntassem para vocês, será que existe descentralização para particular? A prova falar assim, será que existe descentralização para particular? Será que é possível descentralizar para particular? Sim, porque eu estou olhando aqui, só tem um Estado. Eu não estou vendo particulares. É possível, professora, descentralizar para particular? Vamos aqui. Existe a chamada descentralização. Descentralização. Que acontece por meio da outorga. E a descentralização que acontece por meio da delegação. Descentralização por outorga, descentralização por delegação. A descentralização por outorga também pode ser chamada descentralização por serviços. A descentralização por delegação pode ser chamada por colaboração. Tenho a descentralização por serviços e a descentralização por colaboração. São coisas distintas. A descentralização por outorga, também chamada descentralização por serviços, é feita por lei. Através dela, nós vamos transferir titularidade mais execução do serviço. E o prazo indeterminado. E o prazo indeterminado. Diferente da descentralização por colaboração ou delegação. Aqui nós fazemos por contrato. Nós vamos transferir a mera execução do serviço. E o prazo determinado. E o prazo determinado. Olha aí, descentralização por outorga, também chamada descentralização por serviços. É feita por lei. Nós vamos transferir a titularidade e a execução do serviço e o prazo indeterminado. A descentralização por delegação é feita por contrato. Nós vamos transferir a mera execução do serviço e o prazo é determinado. Vamos entender isso. Exemplo aqui, autarquia. A autarquia é criada por lei. A autarquia é a dona do serviço. Ela tem a titularidade. Ela é a dona e executa o serviço. Ela tem a titularidade e a execução do serviço. E o prazo da autarquia,
indeterminado. Indeterminado. Isso não quer dizer que essas pessoas não possam ser extintas. Podem. Se foram criadas por lei, poderão ser extintas por lei. Se por lei é criada, por lei é extinta. O que eu estou dizendo é que não tem prazo para acabar. Imagina o INSS, o povo acabou de fazer concurso, daqui a pouco vão ser nomeados. Começa a trabalhar, chega o dirigente, olha para eles e diz assim, amanhã o INSS acaba. De jeito nenhum, gente, não é assim. O prazo é indeterminado. O prazo é indeterminado. Isso não quer dizer que essas pessoas não possam ser extintas. Podem sim. Se por lei são criadas, por lei podem ser extintas. Na delegação, eu tenho como exemplo os concessionários de serviços públicos. Concessionários de serviços públicos. É um contrato. Exemplo ônibus, hein, gente? Concessionário ônibus, o metrô. Os concessionários ônibus, metrô, é um contrato. Eles apenas executam o serviço, não são donos. Os donos são Estado, município, Distrito Federal, a União. O dono é o Estado, o titular é o Estado. E o Estado passa para o particular para que ele execute esse serviço. O dono do serviço é o poder público. Esse particular vai apenas executar o serviço. Então, é um contrato, tem a mera execução do serviço e o prazo determinado. É isso aqui mesmo, é a privatização. São os concessionários e permissionários, é o ônibus, é o metrô, é você passando para o particular a execução de um serviço, é isso mesmo. O prazo é determinado. Professora, por que a gente disse que aqui o prazo é determinado? Anotem. Todo contrato administrativo tem prazo. Todo contrato administrativo tem prazo. Contrato administrativo com prazo indeterminado. Contrato administrativo com prazo indeterminado é contrato ilegal. Todo contrato administrativo tem prazo. Contrato administrativo com prazo indeterminado. Contrato administrativo com prazo indeterminado é contrato ilegal, gente. Então, todo contrato tem prazo. Por isso que aí, na concessão de serviços públicos, os concessionários de serviços públicos, nós teremos um contrato e, portanto, prazo. Exemplo, metrô, ônibus. Então, se disserem assim, existe descentralização para particular? Existe. A descentralização por meio da delegação. Existe descentralização para particular? Sim. A descentralização por delegação. São particulares executando o serviço. Descentralização por colaboração. Muito bem. Nós temos aqui na Constituição o 3719 dizendo assim: somente por meio de lei específica será criada autarquia. Criada autarquia. E autorizada a instituição de empresa pública de sociedade de economia mista e de fundação. Olha os nomes como são diferentes. Somente por meio de lei, todas surgem por lei, será criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública de sociedade de economia mista e de fundação. Perceba que a Constituição está dizendo que apenas a autarquia é criada. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são autorizadas. Qual é a diferença entre criar e autorizar a criação? Vamos lá. Criar é diferente de autorizar. Criar é diferente
de autorizar. Criar é por meio de lei. Porque todas surgem por lei, vocês sabem disso. Autorizar também por lei. Só que para criar, basta a lei e a pessoa já começa a exercer suas atividades. Criar, basta a lei, porque as pessoas que são criadas, elas nascem por meio de lei. As pessoas que são criadas, elas nascem por meio de lei. Autorizadas, não. Eu preciso da lei, mas eu também preciso do registro. Os estatutos dessas pessoas precisam ser registrados. Os estatutos dessas pessoas precisam ser registrados. Então, olha só. As pessoas que são criadas, elas surgem por lei. Basta a lei e acabou. Elas já começam a exercer as suas atividades. As pessoas que são autorizadas, elas precisam de uma lei para existir. Você já anotou que todas elas surgem por lei. Acontece que as pessoas que são autorizadas, só a lei não é suficiente. Elas precisam do registro. Os estatutos dessas pessoas precisam ser registrados. Os estatutos das pessoas que são autorizadas precisam ser registrados. E serão registrados onde, professora? Depende. Se for prestadora de serviço público, será registrado em cartório. Se for uma prestadora de serviço público, seus estatutos serão registrados em cartório. Se for exploradora de atividade econômica, os seus estatutos serão registrados em uma junta comercial. Vou repetir. As pessoas que são criadas, basta a lei e elas já começam a exercer suas atividades. As pessoas que são autorizadas, só a lei não é suficiente. Eu preciso da lei e do registro. Os estatutos, os atos constitutivos dessas pessoas precisam ser registrados. E serão registrados onde, professora? Depende. Se forem prestadoras de serviços públicos, serão registrados em cartório. Se forem exploradoras de atividade econômica, serão registrados em uma junta comercial. Quem é criada? As pessoas de direito público. Quem é criada? As pessoas de direito público. As pessoas de direito público são criadas. Quem são autorizadas? As pessoas de direito privado. As pessoas de direito público são criadas. As pessoas de direito privado são autorizadas. Quem é criada? As de direito público. E autorizadas, as pessoas de direito privado. Aí eu tenho aí, ó, autarquia. A autarquia é uma pessoa de direito público. A fundação é a garota enxaqueca da administração indireta. Ela pode ser de direito público ou pode ser de direito privado, nós vamos ver isso. A sociedade de economia mista e a empresa pública são pessoas de direito privado. Então, eu tenho aí, a autarquia é uma pessoa de direito público. Menino, se a autarquia é uma pessoa de direito público, ela é criada ou ela é autorizada? Criada. Criada. A fundação pode ser de direito público ou de direito privado. Se ela for de direito público, ela será criada. Se ela for de direito privado, será autorizada. Sociedade de economia mista e empresa pública, se são de direito privado, elas são autorizadas. A lei autoriza a instituição dessas pessoas. A lei autoriza a instituição dessas pessoas. Não esqueça, gente, se é criada, é de direito público. Se é autorizada, é de direito privado. E lembrando que pode ser criada ou autorizada, não interessa. Sempre será por lei.
sempre será por lei. A diferença é que para criar, basta a lei. Autorizar, a lei não é suficiente, eu preciso ainda do registro. Tudo bem? Olha só. Quando nós falamos dessas pessoas da administração pública, eu disse que estamos diante de uma descentralização. Eu disse que essas pessoas da administração pública direta vão descentralizar para as pessoas da administração pública indireta. O que é descentralizar? O que é descentralizar? A descentralização, nós vimos que outras pessoas serão criadas. Na descentralização, nós vimos a União, que por lei vai criar autarquia. E isso é uma descentralização. A descentralização acontece entre pessoas. Olha o é de ente, que é a mesma coisa que entidade, que é a mesma coisa que pessoa. Então, eu tenho, no meu exemplo, a União, por meio de uma lei, criou a sua autarquia. A União que fez, descentralizou, criando uma autarquia. Descentralização. Descentralização acontece de pessoa para pessoa. Descentralização acontece de pessoa para pessoa. A união é uma pessoa. A autarquia é uma pessoa. A descentralização acontece de pessoa para pessoa. Então, nós vamos descentralizar atividades e serviços. Eu tenho a minha competência e vou descentralizar para outra pessoa. A descentralização ocorre de pessoa para pessoa. Ai, meu Deus, eu já disse isso 10 vezes, porque você não pode esquecer disso. E o que danado é uma pessoa? Pessoa é sujeito de direitos e de obrigações. Pessoa é sujeito de direitos e de obrigações. Responde pelos seus próprios atos. Pessoa é sujeito de direitos e de obrigações, responde pelos seus próprios atos. Pessoa, anotem luzes piscando no caderno. Tem personalidade jurídica própria. Pessoa tem personalidade jurídica própria. É sujeito de direitos e de obrigações, responde pelos seus próprios atos. Pessoa tem personalidade jurídica própria, gente. Sujeito de direitos e de obrigações. Se você estaciona o seu veículo no pátio do INSS, o INSS é uma autarquia federal. Quem vai responder se o seu veículo for furtado? O INSS. Ah, não é a União não, professora, que criou o INSS? Não. INSS é pessoa, gente. Tem patrimônio próprio, faz concurso, presta serviço, é pessoa. É pessoa. Tem patrimônio, vai responder se o veículo for furtado no pátio do seu estacionamento. Vai atrás da União, não, é o INSS que responde. Porque quando é uma pessoa, tem personalidade jurídica própria. Responde pelos seus próprios atos. Diferente, vamos aqui. Diferente da desconcentração. Diferente da desconcentração. A desconcentração, eu tenho um O de órgão. Desconcentração, órgão. Órgão é diferente de pessoa, porque pessoa, repito, tem personalidade jurídica própria. Responde pelos seus próprios atos, é sujeito de direitos e de obrigações. Tem patrimônio. Órgão não.
Órgãos são entes despersonalizados. É o seguinte, eu tenho a União, que terá os seus ministérios. Ministérios são órgãos. Isso aqui é uma desconcentração. Ministério, secretaria, delegacia são órgãos. TRE, órgão. Órgão do Poder Judiciário. TRE não é uma pessoa, é um órgão. Os tribunais são órgãos. Os ministérios, as secretarias, as delegacias, a Receita Federal são órgãos. Frutos de desconcentração. Frutos de desconcentração são órgãos. E órgão, anote luzes piscando no caderno. Órgão não tem personalidade jurídica própria. Órgão não tem personalidade jurídica própria. Quem tem personalidade jurídica própria são as pessoas. Órgão não. Órgão não. Observação importante. Descentralização não tem subordinação. Na descentralização não existe subordinação. Quer dizer que o INSS, que é uma autarquia, não está subordinado à União? Não. Não. E o que é que a gente tem, então? Nós temos na descentralização tutela. Nós temos controle. Nós temos supervisão. Na descentralização, nós temos tutela, controle, supervisão. A União, ela vai exercer um controle sobre as suas autarquias. Tipo assim, o INSS, que é uma autarquia, tem as suas atividades definidas em lei e deve obedecer à lei. Lembrem, é uma lei específica. É uma lei que só vai tratar do INSS. O INSS é uma autarquia que foi criado para a prestação de serviços públicos, que a gente conversou. Essas pessoas da administração indireta surgem por lei. É uma lei específica, é uma lei ordinária. É uma lei específica porque só vai tratar daquela pessoa. Não vai dispor acerca de outro assunto. Por isso que é uma lei específica. A lei que cria o INSS, que é uma autarquia federal, pode dar aumento para servidor? Não. A lei que cria o INSS, que é uma autarquia federal, pode instituir um feriado? Não. Só pode falar do INSS. E a lei disciplina as atividades a serem desempenhadas pelo INSS, que é uma autarquia federal. Se o INSS começar a desempenhar atividades que não estejam previstas em lei, ele será responsabilizado. Ah, isso é subordinação? Não, porque na descentralização, você já anotou, não tem subordinação. Ai, mas isso é o quê, então? Tutela. Controle finalístico, controle ministerial. É uma tutela. Eu estou olhando o que você está fazendo. Eu estou fazendo uma supervisão. É uma tutela, controle finalístico, controle de finalidade, ou na sua prova pode cair, supervisão ministerial. Supervisão ministerial. Vocês estão lembrados quando a gente estudou atos administrativos na aula passada? Nós vimos que a administração tem o poder de anular, revogar seus próprios atos. Vocês anotaram no caderninho que aquilo é uma autotutela. Na hora da prova, não confunda.
O poder que a administração pública possui de anular, revogar seus próprios atos é autotutela. A administração pública direta controlando a administração pública indireta é uma tutela. Controle finalístico, controle ministerial. Repito, na descentralização não existe subordinação. Existe controle de finalidade. Tudo bem, meninos? Beleza. Vamos dar um intervalinho? Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.